Existe uma habilidade capaz de abrir portas que diploma ou dinheiro nenhum conseguem abrir. Uma habilidade que pode transformar sua vida profissional, financeira e pessoal. Uma habilidade que mudou minha vida por completo. Eu tô falando do poder da comunicação. E eu definitivamente não nasci com essa habilidade. Eu era um cara bem tímido, totalmente travado. Só de pensar em falar em público, meu coração já disparava. Então como é que eu fui de alguém que odiava me comunicar para alguém que construiu a liberdade financeira antes dos 30 anos graças a essa habilidade? Depois de algumas dezenas de pedidos para fazer vídeos sobre comunicação aqui no canal, eu resolvi abrir o jogo e contar como que essa habilidade mudou minha vida. E como que ela pode mudar a sua também. Se você me dissesse há 10 anos que eu estaria aqui gravando esse vídeo, compartilhando dicas sobre comunicação, provavelmente eu ia rir da sua cara. Eu era o clássico cara tímido. Na escola eu evitava apresentações a qualquer custo. Eu não ousava nem levantar a mão para fazer uma pergunta. Com 18 anos, completamente perdido na vida, eu me matriculei na faculdade de comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. E ironicamente, o maior desafio para mim naquela época era justamente me comunicar bem. Eu cheguei a atuar alguns anos em agências de publicidade, no mundo corporativo. Depois eu passei num concurso público, alcancei o que muitos chamam de vida estável, com conforto financeiro. Mas sabe o que me fez? Sair da zona de conforto e começar de verdade a multiplicar a minha renda, impactar milhares de vidas e por fim, como consequência, alcançar minha liberdade financeira, foi o poder da comunicação. A verdade é que você pode ser o mais inteligente, o mais técnico na sua área, o mais capacitado, mas se você não souber como expressar isso e mostrar isso para o mundo, as pessoas nunca vão saber. E o que eu aprendi é que comunicação não é só sobre falar bem, é sobre se conectar de verdade com as pessoas. Hoje eu quero compartilhar 5 conselhos que me ajudaram a transformar minha comunicação e, por consequência, a minha vida. Primeiro conselho: comunicação é sobre conexão e não sobre perfeição. Muitas pessoas acreditam que para ser um bom comunicador é preciso ser perfeito, ter o vocabulário impecável, o mais extenso possível, o discurso mais bem ensaiado ou mesmo uma dicção impecável. Mas nada disso importa mais do que a conexão. A comunicação mais poderosa não é sobre impressionar, é sobre entender e ser entendido. Quando você se conecta genuinamente com as pessoas, o impacto das suas palavras vai muito além do que você imagina. A perfeição não cria esses laços, mas as vulnerabilidades podem criar. Quando eu comecei a praticar a comunicação, eu gravava dezenas, às vezes centenas de vezes cada trecho, até sair perfeito. Só que com o tempo eu percebi que as pessoas não se importavam se eu travava uma vez ou outra, se eu errava uma palavra. Elas se importavam muito mais com a clareza e com a sinceridade da mensagem que eu queria transmitir. E foi uma grande libertação entender que o segredo está mais na sinceridade e não na performance impecável. Segundo conselho: domine a arte de escutar antes de falar. Existe uma razão pela qual a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Escutar é uma das habilidades mais subestimadas da comunicação. Muitos acham que se comunicar é apenas você falar, você se expressar. Mas o verdadeiro poder está em você ouvir, em você escutar genuinamente, você praticar a escuta ativa. Você começa a entender melhor as pessoas, as suas motivações, os seus medos, seus sonhos. Isso cria uma ponte entre você e o outro. O escutar é o alicerce de toda boa conversa. Porque só assim você consegue oferecer uma resposta que realmente importe. Dale Carnegie já dizia no seu célebre livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas: se interesse genuinamente no que os outros estão dizendo. Essa é uma das melhores formas de gerar conexão. Quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a ouvir de verdade, foi até desconfortável, porque eu percebia que por muito tempo eu estava mais preocupado em pensar no que eu ia dizer a seguir do que prestar atenção no que as pessoas estavam falando. E essa mudança de perspectiva foi transformadora. Terceiro conselho: controle como você fala e não só o que você fala. As palavras são importantes, mas a maneira como você entrega pode ser ainda mais importante. Seu tom de voz, sua postura, seus gestos, o ritmo das suas palavras, até mesmo a roupa que você está usando. Tudo isso influencia em como a sua mensagem vai ser recebida. A comunicação não é só sobre o que você diz, mas como você diz.
O que você transmite sem dizer. Com o tempo, eu aprendi a prestar atenção em como eu uso o meu tom de voz, como eu mantenho o contato visual, como que eu gesticulo. E o ouvinte, ele percebe, ainda que de forma inconsciente, quando você não está seguro do que você está falando. Quando você não está sendo sincero. E aí a sua mensagem perde toda a força. Começa a estudar os grandes comunicadores. Presta atenção nos detalhes, no tom de voz, nas pausas, na respiração, nas feições, na roupa, nos gestos e, claro, na mensagem que está sendo passada, nas palavras escolhidas. Isso vai te ajudar a ser um comunicador muito melhor. Quarto, simplifique. Menos é mais. Você já ouviu alguém que fala demais sem chegar no ponto? Ou que tenta explicar algo com palavras tão complicadas que parece que está mais tentando confundir do que esclarecer? Isso é um grande erro de comunicação. Simplicidade é uma arma poderosa. E você simplificar não significa você ser superficial, mas sim ter clareza e objetividade. Os grandes comunicadores têm a habilidade de pegar ideias complexas e torná-las acessíveis. E eu era aquele cara que queria explicar tudo. No início, quando eu comecei a produzir conteúdo, quando eu me tornei professor, eu achava que quanto mais eu falasse, mais eu impressionaria. Até perceber que o público só se lembra de uma pequena parte do que você diz. E essa pequena parte precisa ser muito bem escolhida e muito bem explicada. Foi aí que eu comecei a focar mais no essencial, a buscar ter mais clareza e objetividade, em vez de ser prolixo e confundir as pessoas. Quinto conselho, pratique como se fosse um esporte. Ninguém nasce sabendo se comunicar bem. Na verdade, quando a gente nasce, nossa comunicação se resume a choros e gritos. A comunicação é uma habilidade, e como qualquer habilidade, ela pode ser aprendida, treinada, desenvolvida. Eu costumava evitar qualquer situação que exigisse que eu falasse em público. Falar para uma câmera, então, era algo impensável. Mas o que eu percebi é que o desconforto inicial é parte do processo. E esse medo está muito mais ligado ao medo do julgamento alheio. Para você superar isso, é como ir na academia. No começo é difícil, é cansativo. Você pensa em desistir, mas com o tempo você percebe que está ficando mais forte, que isso está ficando mais fácil e isso vai te motivando a continuar. Então eu comecei a praticar em pequenos contextos, falar mais em uma reunião pequena de trabalho, perguntar mais numa sala de aula, gravar vídeos que ninguém iria assistir e aos poucos eu fui ganhando confiança. Dá só uma olhada nesse vídeo de 2019, um dos primeiros vídeos que eu gravei para o meu primeiro canal do YouTube. Fala galera, Pedro Cook aqui e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um conceito que pode dobrar a sua capacidade de retenção do conteúdo estudado na sua memória. Mas antes de iniciar o vídeo, já deixa um like aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal e faz aí a porra toda que ajuda a gente a continuar nesse projeto. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de revisão ativa. E se eu te dissesse que a esmagadora maioria dos estudantes ou não revisa ou acaba revisando da pior forma possível? Afinal, não é à toa que uma das principais queixas da maioria dos concurseiros e dos estudantes é enfrentar problemas de memória, ou seja, estuda e na hora que precisa da informação não consegue lembrar. Eu sei, era muito ruim. E olha que essa foi provavelmente a 30ª versão do vídeo, a que eu considerei que ficou a melhor de todas. Imagina só as primeiras. Hoje, quase 6 anos depois, eu avancei muito. E eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar. Quando você se dedica ativamente a melhorar a tua comunicação, o impacto vai muito além da tua vida profissional. Você passa a se conectar melhor com a sua família, com seus amigos e até consigo mesmo. E essa habilidade foi o que possibilitou que eu crescesse aqui na internet, onde eu construí boa parte do meu patrimônio. Enfim, a comunicação é sem dúvida uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. E o mais incrível é que ela está ao alcance de todos. Você não precisa nascer com talento. Não precisa ser perfeito, não precisa ter uma voz incrível, um vocabulário rebuscado. Você só precisa estar disposto a melhorar, a aprender e, acima de tudo, a se conectar com outras pessoas. E se eu conseguir transformar minha vida com o poder da comunicação, eu tenho certeza que você também pode. E eu garanto, o impacto dessa habilidade vai muito além do que você imagina. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal e mostrar que você gostou desse conteúdo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima.